É porque eu acho que eu cansei dele, né? Mas Sim, eu ele entendo, eu também cansei cara, um ele pouco mudou dele. minha vida. Não, Ele ele mudou mudou, a minha ele vida. mudou a minha vida. Pai, né? Pai, nossa, pai demais. Pai demais, ele mudou. Cara, eu lembro quando eu li o Ele Três te libera, ele Ecologias. te libera, tipo, uma nova. Ele te liberta da psicanálise, mano. Sim, sim, sim. É, Tá, eu quer vou começar? começar, eu vou começar. Gente, como vocês sabem, eu sou psicólogo. Eu tenho que bater a cota psicanalista do psicanálise do canal. Senão, se deixar com o Alex, vai ser só. O cara vai desossar. Eu vou falar ele, o nosso queridinho, é o Félix Guattari. Tu acha ele subestimado? Eu acho ele subestimado. Ah, Alex, como assim ele não é subestimado, mano? Eu acho ele extremamente subestimado. Tiram ele sempre pra merda, mano. É verdade, é verdade, é verdade. Tiram ele pra merda. É O verdade. cara largou 3 faculdades, não terminou nenhuma e escrevia. Ele simplesmente tava ali a pira, começou a trabalhar como clínico na clínica lá francesa, com paciente só psicótico. E aí, naquela época, só existia psicanalista, e, bom, como todo mundo sabe, psicanálise não lida bem com pacientes psicóticos. Sim. E ele teve que lidar na marra, e aí não só isso, na parte prática, ele teve que, tipo, bolar uma teoria, tipo, começar a pensar, né, na maneira como o psicótico pensa, né? E, enfim, fazer toda uma teoria em cima disso. E aí ele escreve um livro junto com o Deleuze, que é um outro banger também, o Anti-Édipo. Só que ele meio que fica sempre ofuscado. É sempre o Deleuze que vai na é foto, né? sempre o Deleuze que vai na foto, tá ligado? E assim, o cara é tipo, simplesmente estética. O cara É estética, é estética. O cara tinha as ideias. Era só banger atrás de banger, tá ligado? E sempre produzindo as coisas mais insanas possíveis. Mas, tipo. Cara, muito original. É. Muito original. Tá, tu me comprou, eu Tá comprei. ligado? Ele é tipo 100% autor, tá ligado? Tanto é que ele tem uma frase que eu acho maravilhosa, que é eu sou um ladrão de autores, Lindo. tá ligado? Tipo, eu roubo conceitos e faço deles os meus. Porra, vai se fuder, né? Eu acho extremamente incrível. E assim, né? Como eu tinha me falado uma vez, toda essa pira que hoje em dia tem, né? Debate ecológico e tudo mais e tal, território, 1989, Três Ecologias. O cara tava lá escrevendo sobre capitalismo e catástrofe climática, tá ligado? Bota fé. E assim, todo mundo tem, né, nesse papo de saúde mental e tudo mais, a questão do território e tudo mais. Cara, ele lá, juntando antropologia, né, com psicanálise e com ontologia, né, o conceito de território existencial, né, que fez muito parte assim da concepção prática que a gente tem hoje em dia no campo do SUS, por exemplo, a questão de território, né, do CAPS e tudo mais. E ele entrevistou o Lula, né? Fiz o meu ponto. Ele tem uma fotinho com o Lula, Ele né? tem uma foto com o Lula. Antes do Lula ser presidente. O Lula do Antigo Testamento. Então, cara, tipo. Não, tô contigo. É porque eu acho que eu cansei dele, né? Mas Sim, ele. eu entendo. Eu também cansei. Cara, ele mudou minha vida. Não, Ele mudou a minha vida. Pai, né? Pai, nossa, pai demais. Pai demais, ele mudou. Cara, eu lembro quando eu li o Três Ecologias. Ele te libera, tipo, uma nova. Ele te liberta da psicanálise, mano. Sim. Psicanálise completamente dogmática, né? Então, eu acho que tem os elementos que vão apagando ele, que é. O Deleuze dava carteirada, né, do título, e ele escrevia, largou farmácia na segunda fase, pegava psicose e tal, e ele tem os livros, é que a galera tira muito ele pra merda. O meu pequeno ato de micro-resistência é sempre falar só o Guattari, nunca falar o Deleuze. Boto fé, é verdade. Eu sempre faço isso. Eu nunca vi o Deleuze. Sim. E daí tá, Anti-Édipo, absolute banger. Nossa, demais. Mas os livros solo dele, eu passei muitos anos estudando Guattari. O Linhas de Fuga, e o... Consciente maquínico. Consciente maquínico, mano. Aquilo lá é desumano. Aquilo lá é pedrada, é tijolada. É difícil, sabe? Vai ler o Inconsciente Maquínico, cara. Tá um papo de doido. Pega o Anti-Édipo e o Inconsciente Maquínico é papo de maluco. Mas assim, essas são as coisas mais interessantes, mais legais quando tu pega pra ler um livro que realmente, tipo, te desafia. Uhum. É porque, tipo, ele
ele meio que fica incontornável na maneira como tu enxerga as coisas, né? Então, tipo, os problemas que tu vê, eles acabam sendo totalmente traduzidos nessa nova forma que tu não tinha, assim, né? Então, tipo, o inconsciente maquínico, eu lembro que eu, cara, sofri demais, falei. Sofri demais. Mas é, tipo, uma parada que quando tu aprende essa nova forma de linguagem, ela, tipo, cara, não consigo ela muda voltar. Tua vida, ela muda tua vida. Eu não consigo voltar atrás. Não, é tipo, gente, sério, papo do anti-édipo, assim, não tem como... a parada é muito kantiana, assim, tipo, não tem como negar os fatos. Tá ligado? Tipo, não tem. Simplesmente não tem. Não tem argumentos pra... E ele muda. Tanto que a história é engraçada que ele foi analisando o Lacan por 11 anos, né? E daí o Lacan pediu pra ler o livro e tal. Ele falou, não, deixa que quando lançar, tu lê. Daí ele lançou o livro e o Lacan nunca mais falou com ele. O Lacan era analista dele, né? E disse que não leu, né? Não, o Lacan disse que não leu. Eu acho, cara, essa história eu acho incrível. Eu acho incrível, mano. Tipo, o ponto final da análise dele foi um antiédipo. Sabe a cena que me vem quando tem essa informação? É aquela cena do bicho de 7 cabeças. Já viu o bicho de 7 cabeças? Que é interpretado pelo Rodrigo Santoro. Mostra a história daquele cara que o pai dele mandou ele pro manicômio por fumar maconha. E aí, enfim, a história conta como ele sofreu, né, dentro do manicômio dos anos 80 e tal. Sofreu bastante, assim, e mudou, assim, a vida dele, assim, pra pior. E aí o filme acaba com ele escrevendo uma carta pro pai dele, tipo... E as palavras finais do personagem pro pai dele são: tô te mostrando aqui a saída, pra tu não me encontrar na rua e eu te der uma porrada, tá ligado? Essas são as últimas frases que ele fala pro pai dele, que o pai dele mandou ele pro manicômio, enfim, todo mundo sabe as violências que ocorriam no manicômio, e só por conta que ele fumava maconha, tá ligado? Me vem essa imagem, assim, tipo, tô te mostrando aqui a saída pra gente não se encontrar e eu te der uma porrada. Perfeito. Que essa é a pira, assim, que eu tenho com a relação do Guattari com a psicanálise. E né? E é ético, é belo, é moral. E ele tem um monte de livrinho estético, né? Que dá pro cara começar. O 3 Ecologias é legal. Também o problema da esquizoanálise é que ela entra numa pira parecida com a psicanálise. Assim, a galera pega um bagulho meio religioso e fica só fissurado naquilo. Assim. Mas vamos pro próximo. Tá. Vamos pro próximo. Vou no seguro, tá? Agora ele tá safe. Agora eu vou no seguro. Tá. Wittgenstein. Porra. Tá, eu boto fé, mano. Eu boto fé nele. Eu conheci ele na aula de direito, acredita? Sério? Eu tive aula com um professor e a nossa primeira aula foi sobre opinião, tá ligado? E aí ele utiliza o Wittgenstein pra poder falar sobre verdade e opinião. Pô, eu não canso de trazer aqui o canal a história dele, não tem como. Lutou na guerra, tal, pipipopó. Escreve lá o primeiro livro, Tratado Filosófico 1, e diz: resolvi todos os problemas da filosofia. E agora, Wittgenstein, o que tu vai fazer? Eu vou pro interior de um país nórdico e eu vou dar aula pro Fundamental 1. Oi? Aí o cara passa 20 anos, gurizada, só um segundo. Tratado Filosófico 2. Tudo que eu falei antes tá errado. Agora, o que eu tô falando aqui é o certo. E daí, tá, Wittgenstein lança outro livro? Não. Não. O cara é putaço. Com tudo, velho. Cara, geralmente o pessoal da filosofia analítica, que é bem que sim, lógica aplicada à linguagem e aos conceitos, assim. Eu tinha um professor de filosofia analítica muito bom no doutorado. Olha a matéria, mano. Epistemologia analítica 6. Eu fiz a 5 e a 6. Nossa. Beleza, né? E, cara, em geral, epistemologia analítica, filosofia analítica, eu não sou fã. Eu acho um bagulho, assim, meio quadradaço demais. Mas o Wittgenstein é massa. E tanto que o Wittgenstein 2, né, ele foi muito decisivo pro Foucault, né? Muito parte da teoria do Foucault, da ideia de microfísica no poder, é uma interpretação da relação dos jogos de verdade do Wittgenstein, né? Da composição da linguagem a partir dos seus sistemas autorreferentes e tal. Banger. Então, eu acho ele muito subestimado, em parte porque a filosofia analítica no Brasil é subestimada, e também porque a galera não lê ele, né? É porque eu acho que fica naquela...
Mano, é essa divisão entre filosofia continental e filosofia analítica, né? Porque daí o pessoal da continental não vai ler o pessoal da analítica. E aí o pessoal da analítica vai ficar no cantinho deles, né? Então, tipo, não vai, digamos assim, ter uma certa atenção pro banger, que é as ideias. Para essa matéria, eu tive que fazer um livro. Como é que era o nome, cara? Eu tive que fazer apresentar um livro lá de epistemologia analítica, que era basicamente filosofia da ciência. Era assim. Tanto que eu peguei uns artigos meus de filosofia da ciência continental que eu tinha e meti um remix ali, assim. Não são coisas tão distantes, tá ligado? Mas tem um estereótipo entre esses dois campos, assim, que é meio desnecessário, assim. Não, boto fé. Do Wittgenstein eu não tenho quase proximidade nenhuma, assim. Eu lembro de só... mano, pouquíssimo, assim, dele. Pouquíssimo mesmo. A única coisa que eu sei dele são só as frases famosas dele, que os limites do meu mundo são os limites da minha linguagem. Não, essa frase é massa. Essa frase é massa. E é mais ou menos isso, assim. Do Wittgenstein eu quase não tenho absolutamente nada, assim. Mas interessante, não sabia. Não tinha feito o link ali do Foucault com o Wittgenstein. Né? Ele é massa. Pô, bota fé, mano. Vai daí? Vou. Eu vou lançar um que eu acho que ele não tem a devida atenção da qual ele deveria, que é o Alain Badiou. Tá. Que eu acho que, tipo, tudo bem, assim, que no campo, assim, da filosofia, e eu ainda acho que ele não é tratado, tipo, como ele deveria ser tratado, assim, como um filósofo. Gente, ele tudo bem que ele ainda tá vivo, mas ele é um puta filósofo, assim. Ele é diferente. Ele é um dos últimos caras que realmente... o Safar fala isso, né? Que, pô, desde que ele começou a escrever, que foi nos anos 80, ele tinha uma ideia. E ele permaneceu com essa ideia de projeto, que é, tipo, tentar demonstrar como a ontologia ela se traduz a partir da matemática, né? Então, e ele traz isso dentro até da história da filosofia, né? Ele parte lá de Platão. Então, eu acho que ele é um dos poucos ainda filósofos, assim, de hoje em dia, que está vivo, que realmente tem um sistema filosófico dele próprio, ainda que tenha... e isso eu falo de uma pessoa que ainda não teve conhecimento sobre os outros livros, que ele tem 3 livros, né, do sistema filosófico, que é o Ser e Acontecimento, a lógica dos mundos e Verdades Imanentes. Só título embaçado, né? Embaçado. E, tipo, cada uma é uma reinterpretação do anterior, assim, e uma reinterpretação e uma certa continuação, né? Mas ainda assim utilizando a matemática como parte de, digamos assim, comunicar, né, os aspectos do ser, os aspectos do sujeito, o acontecimento. E isso se traduzia até na teoria, na ciência, na arte, na política e na... Eu não vou lembrar qual é os outros aspectos, que é o que ele fala de procedimento de verdade, né? Então, eu acho que ele é um autor que, pô... Aqui no Brasil, por exemplo, não tem quase nada traduzido dele. O último livro que tem dele traduzido, que é desses 3 que eu falei, é o Ser e Acontecimento, e já tá fora de produção desde os anos 80. Assim. E o resto é tudo em francês, né? O resto é tudo em francês e talvez tu tenha uns em inglês, assim. Mas tem pouquíssimos livros sobre ele, e eu acho que ele é um cara que muito importante, assim, tipo, ainda tem algumas coisas que eu não concordo dele, mas, tipo, como filósofo, assim, eu acho que é um dos caras que, tipo, pô, estão pensando alguma coisa, sabe? Tem coisas para serem ditas ali, onde ele tá querendo buscar, e, obviamente, ele fala de maneira um pouco mais formal, né? Tem toda essa barreira da questão da matemática, da teoria dos conjuntos. O pessoal corre da matemática, né? Corre da matemática. Mas ele tem um livro que eu acho que é muito lindo, que é um livro que ele fez de entrevista com um cara que alguma coisa, dar a chance para a matemática, que é um livro muito lindo, que ele começa a explicar por que as pessoas têm medo da matemática e como
E ele demonstra um certo olhar para a matemática que às vezes a gente não dá, assim. Que essa questão mais filosófica, assim, da parte dela. Como a criação da matemática se dá, o aspecto estético da matemática. Né? A criação, por exemplo, dos números irracionais, que é puramente uma criação para poder resolver um problema que não poderia ser dado com aspectos empíricos, né? Tipo, o número irracional não existe na realidade, mas assim, a gente se utiliza de um aspecto irracional, ficcional, para dar conta de um problema da realidade. É conceitual pra caralho. Então, tipo, isso se traduz até no aspecto político dele, né? Da gente ter... Entendi. Tá ligado? Da gente ter que partir desse pressuposto ficcional para poder dar conta dos problemas na realidade. Então eu acho que ele é um autor que, a partir da matemática, esse livro é lindo dele, só que só tem em inglês. Eu acho que ele é um autor que, porra, mano, tem que dar uma chancezinha, cara. Devia ter que dar uma chancezinha. Eu li dele o Em Busca do Real e eu me apaixonei, assim, li muitos anos atrás, assim. E esse bagulho que tu falou da matemática é massa, mano. Massa. E ele ele tem um livro também, que é um livro curtinho, mas é muito bom também, que é Em Busca da Felicidade. Porra. Tá ligado? E é um autor que, tipo, tá se preocupando. Não, mas vamos colocar nesses termos, por que a gente não fala de felicidade hoje em dia? Eu acho que ele consegue uma coisa que normalmente quem tem um projeto muito longo não consegue, que é ele não fica preso ao primeiro livro, né? Ele não fica preso a uma ideia... Quando tu diz assim, ele ainda mantém um projeto, é diferente de ser preso a uma ideia inicial. Exatamente. Muitos autores, assim, têm um primeiro livro e todos os restos são, assim... mais ou menos continuidades e reproduções daquele, né? Tipo Bauman, o Zizek e tal, que fica naquela redundância, né? E ele é o último vivo, assim, que ele propõe um projeto filosófico. Tipo, vou fazer um projeto filosófico, né? E ele segue, né? É um pouco que a gente tava comentando aqui, off-topic, né? Que é, eu quero lançar a trilogia do ódio, né? Meu primeiro livro foi Ódio aos Homens, e Pensamento Alternativo, né? E o segundo vai ser Ódio aos Alunos, e o terceiro Ódio ao Estado. Eu achei incrível essa trilogia. Trilogia do ódio é um nome forte, né? E tu tem, tipo assim, um plano, um projeto filosófico, tá ligado? Cara, não... são poucos, entende? A maioria fica assim, vira autor editorial, tipo Byung-Chul Han, né? Lançou um livro lá, mas Topologia da Violência é legal. Depois os outros livros são assim, requentos daquilo. Ele não tá continuando, ele não tá edificando o conjunto, o sistema teórico dele. Ele não tá, tipo, criando novos problemas. Ele tá só, tipo assim, fazendo livro pra vender, tá ligado? Dentro daquele sistema. E o Badiou é massa, Eu conheço ele, assim, na época que eu estudava Foucault, tinha umas entrevistas, umas mesas redondas que ele tava junto. Verdade. Bem novinho, é legal. Bem novinho. Deve ser uma pira ele ser um dos últimos dos vivos. Tá ligado? Ele tava lá no meio de tudo, né? Eu acho. Tava lá. Eu acho isso incrível, assim, incrível mesmo, sabe? E, enfim, eu até, só para concluir, né, quando eu falei ali do livro de felicidade, eu acho muito interessante, porque eu lembro que a gente teve uma conversa uma vez que tu me falou, pô, o último filósofo a trazer essa questão da felicidade de vida foi o Marx, tá ligado? Tipo, a impossibilidade, né, de ser feliz por conta de um sistema, né? Então, eu acho muito interessante a gente até ler o Marx por essa via, assim. Que não é do pique do Camus, né? Filosófico, tipo, se a vida vale a pena ser vivida. Não, o Marx diz, a condição da vida feliz é ter dinheiro. É ter dinheiro, porra, cara! Foda, né? É massa, né? Isso sentiu esse cheiro? Estruturalismo. Sim. Tá ligado? É ou não é? É ou não é? Estruturalismo. Sim. Se tu vai fundo nessa investigaçãozinha do Marx, do próprio Badiou, no final, o que a gente chega? Tá ligado? Deus abençoe o estruturalismo. Não à toa, vou fazer agora o link que ninguém faz, né? Porque o Levi-Strauss, o conceito de estrutura nasce na matemática. Não vou lembrar, era um grupo, Nicolas Bourbaki, é um grupo que tinha a menor ideia, mano. Nunca ouvi falar disso aí. Era um grupo de uma universidade que eles se juntaram, só matemáticos, e eles se escreviam determinados livros tentando refundar os próprios conceitos da matemática. Cara. E aí eles era um grupo que se denominava Nicolas Bourbaki, né? Ou Bourbaki, eu não lembro.
E aí, o conceito de estrutura começa ali nessa noção na noção matemática, que parte da teoria dos conjuntos. Pô, que da hora. Uhum. Tem que achar isso aí. Tem que achar. Dá um artiguinho, né? Dá um artiguinho. Levi-Strauss e Badiou. Deve ter, né? Cara, pior que eu acho que não. O máximo que chega, não tem o Badiou, mas que tem em matemática é um do Mauro Almeida, eu acho que é sobre simetria e entropia. Que traz essa bagagem histórica matemática da estrutura. Mas a estrutura ela começa como um conceito matemático, até no Levi-Strauss, assim. Vamos próximo? Vamos próximo. É tu. Cara, eu vou falar um que é importante, que eu acho muito subestimada, que é a Isabelle Stanguerres. É o meu! Muito subestimada. É o meu terceiro, cara. É o meu terceiro. É a Isabelle Stanguerres. Fudidaça. Ela é fudida. Ela é embaçada, mano. E o pessoal tira ela. Cara, não dá. Tipo, é que ela não é estética. Não. Os livros dela são chato pra caralho. É chato dela. Os livros dela são chatos. É livro cabeça, assim. Cabeça. Mas eu acho ela muito fudida, mano. Tipo, cara. Cosmopolítica, mano. É lindo. Tá ligado? Cosmopolítica. Cara, e. Eu acho muito foda como ela consegue construir os argumentos dela, assim. Porque não. Como tu tinha falado, né? Ela não tem uma certa maleabilidade na escrita dela, que é uma parada bem engessada. Mas ao mesmo tempo, tu lê e, tipo, como a gente tava falando do Antiédipo, né? Uma parada meio incontornável, assim. Só que, cara, cada capítulo dela é uma parada incontornável, assim. Te abre um ponto, tipo, ok, eu não consigo contra-argumentar com isso que ela acabou de dizer. Não abre brecha, não tem brecha nenhuma, assim. E a história é incrível, mano. A bicha é Nobel em Química e Física. Tá ligado? E daí nós estamos falando de uma filósofa. E viva, né? E viva. Tipo, eu acho que ela acaba sendo subestimada porque quando a gente vem pra esse campo cosmopolítico, esse campo que é as discussões cosmopolíticas, né? Filosofia da ciência misturada com filosofia ambiental, sim, bem contemporâneo, a galera vai ler Donna Haraway, a galera vai ler a Anne Tsing lá, que assim, são massa também, a Donna Haraway, eu li 400 mil livros dela, mas, cara, são livros estéticos, tá? Sim, são livros estéticos. A Isabela, não, ela é tipo assim, ó, então toma, vai tomando aqui um sistema filosófico. Vai tomando, tá ligado? Vai tomando. Ela tem uns livros mais acessíveis, né? Aquele tipo, uma ciência mais lenta tal. Mas ela é... Mas ela é muito louco, né? Mano. Só tem esse livro traduzido ao título. Tá ligado? E eu acho muito foda, uma coisa que eu fico muito intrigado dela como autora e como pesquisadora, porque ela eu acho que ela entra num campo assim meio tênue entre pesquisadora e autora. Acho que ela consegue contrabalancear as duas coisas, assim. Porque ela tem muito livro em conjunto, cara. Eu acho isso muito legal. Muito legal dela. Então, tipo, e ela não fica presa a nenhum campo. Tá ligado? Os livros são bem diferentes. Ela tem um livro de história da química. Foda. Com outra autora. Foda. E aí ela tem outra... Foda. Ela tem um outro livro, que é aquele Doctors and Healers, com um terapeuta. Tem esse aí mesmo, nem lembrava, que é outro bangerzão. Que é bangerzão, tá ligado? Que é com o Toby Nathan, que é um terapeuta, tá ligado? E ela tem outro com um cara que faz hipnose, tá ligado? Então, tipo, é uma autora que, como a gente tinha falado nos títulos, né? Com vontade de saber. Ela tem. Ela é massa. Ela é massa. Enfim, né? Tem o próprio... não é nenhum cosmopolítica, né? São 5 cosmopolíticas, se eu não me engano. O lance do cosmopolítica, eu me impressionei muito. Eu fiz a minha dissertação bem parecida, né? Porque ela diz assim, ó, pode ler qualquer capítulo em qualquer ordem. Acho foda. Foda, sabe? Acho foda. Ler qualquer capítulo em qualquer ordem, sabe? E geralmente eu escrevo meus livros assim, bem na verdade. Fica na minha cabecinha. São ideias que se conectam, mas elas não têm aquela linearidade. Né? Eu acho que a barreira de entrada dela é... Os livros são chatos, mas eu não sei... Não precisa ser legal, estudar é chato. E eu acho que ela é muito facilmente substituível por esses outros autores, assim... Que são... mais fáceis, mais amigáveis, né? Tipo, o próprio título, tá ligado? Tipo, vamos pegar a Donna Haraway, né? Que é Estando Junto com o Problema, ou
Manifesto das Espécies. Ciborgue, né? Não tem Manifesto Ciborgue também. São títulos, tipo, fofinhos, interessantes. Ela não, Cosmopolítica 1, Cosmopolítica 2. Tá ligado? Sim. É outro naipe, mano. É igual Antropologia Estrutural 1 e Antropologia Estrutural 2. Mano, tu lançar o livro assim é papo de doente. É papo de doente. Sim. E é foda, assim, até... Enfim. Eu também colocaria ela com... Vamos mais um, então? Eu não tenho... Nossa, minha mente não veio mais nada, assim. Eu tenho um. Ele é famoso. Tá. Mas eu acho que ele é subestimado, assim, principalmente porque eu acho que ele devia ser um autor mais mainstream, que é o Fanon. Eu boto fé. Não, eu boto fé pra caralho. Primeiro, né, em psicologia, eu nunca tive e eu não conheço ninguém que teve, assim, uma aula sobre Fanon. Tá ligado? E o cara, tipo, é doido, né? Porque é exatamente o que tu falou, não é como se o cara fosse um completo desconhecido. Eu acho que ele não é um desconhecido. Todo mundo sabe. Mas fica nessa, né? Todo mundo só sabe. Tá ligado? E o cara é foda, mano. O cara é muito foda, mano. Eu tô lendo agora o Condenados da Terra. Cara... Que título também, né? Te contar, né? Não, tem uma parte que ele começa a descrever a cidade, a percepção da cidade dos colonos e dos colonizados, que é absurdo, assim. É tipo, ao mesmo tempo que é muito cru, é muito poético. Uhum. Então eu acho, ele é muito foda, mano. Ele é muito foda. E o pessoal tira ele, às vezes, não esquece, cara, que ele era aluno do Merleau-Ponty, tá? E não era pouca coisa. Eu acho que ele fica muito reduzido à teoria racial. Sim, eu boto fé. Ele é muito subestimado por causa disso, assim, é claro que é um elemento transversal na obra dele, isso é durante. Mas o bicho é pra frente, cara. Ele é pra frente. Ele é muito... tem um conhecimento muito interdisciplinar, assim. Ele vai na filosofia, ele vai na psicologia, ele arranha no direito também. E, então, tipo, eu sinto que a galera subestima ele porque pega, beleza, peles negras, máscara branca, legal, racismo é errado. Aprendemos. E acabou. Como se o autor acabasse aí, sabe? Como se acabasse ali. E, tipo, exatamente como tu falou, mano. E eu acho que até recentemente tem uma certa onda do pessoal... do pensamento negro radical, de tentar pensar ele, tipo, mas quais são as ramificações, as consequências no campo ontológico quando a gente tá pensando o Fanon, por exemplo, a pele negra e máscaras brancas, Condenados na Terra, toda a questão envolvendo a identificação negra e a violência, né, que são coisas que estão postas ali no Condenados na Terra, mas às vezes não são lidos como temas mais universais, assim, problemas universais, né, acabam lendo só as problemáticas, né? Que é tipo, como tu falou, né? Racismo errado e tem todas essas questões mais estruturantes, assim, da nossa sociedade e tal. Mas vamos pensar em relação ao próprio fundamento do pensamento. É meio que uma redução sociológica, né? É uma redução sociológica que não vê aquilo como ferramenta para pensar os universais, né? Mas é um problema que os autores mais políticos enfrentam. Né? Sempre, tipo, apesar deles partirem muitas das vezes do fundamento de uma discussão universal, como a ontologia, o ser, eles são reduzidos a um problema social de maneira muito rápida. Para que possa ser transmitido, divulgado e tal, mas acaba ficando... apequenando o autor, né? Eu acho ele subestimadaço, assim. Subestimadaço. E pra não ficar de fora que a gente tinha falado, eu acho que, como a gente tinha falado no outro vídeo, a própria Judith Butler, assim. A Butler é muito subestimada. Tipo, subestimada não no sentido de importância, porque eu acho que ela tem... ela é reconhecida, né, como em diversos campos, assim, e tal, mas eu ainda acho que não levam ela tão a sério quanto as coisas que ela realmente está sendo ditas ali, tá ligado? Eu acho que ela é uma coisa meio assim, tipo assim, todo mundo tá na sua jornada, né? Beleza. Mas assim, você é um doutor, você tem uma carreira acadêmica, tem tempo. Não tem como você não ter lido Butler. Você é obrigado a ler, tá ligado? Pra mim é igual assim, não tem como a pessoa eu sou um estudioso, eu sou um pesquisador, eu sou um intelectual. É que tem diferença, né? O pesquisador vai pesquisar só um tema, o estudioso vai estudar o que ele gosta. Agora, se a pessoa quer se propor ser um intelectual, cara, não tem como não ler Butler. E eu acho que ela é ignorada. Pra mim é igual, tipo, ler Marx. Cara, não tem como não ler Marx, mano. Tu é obrigado a ler Marx. É igual também a pessoa desconhecer psicanálise. Cara, não tem.
Não tem como. E acontece, tu fica um ponto cego muito gigante. Tipo assim, ó, tem que ler Freud, mano. Tipo, leia. Você tem que saber um mínimo de teoria psicanalítica. Você tem que saber um mínimo de teoria marxista. Tem que saber. E tem que saber um mínimo de teoria de gênero. Tipo, é verdade. É verdade. E eu sinto que ela é ignorada e pra mim é um bagulho, assim, obrigatório. Tipo, tem que ler. Eu não acho, por exemplo, estruturalismo obrigatório. Eu não acho que a pessoa ela precisa ler. Eu não acho dessa maneira, tá ligado? Tipo, tem outras coisas que eu não acho imprescindíveis, mas teoria de gênero, raça e classe, o cara tem que ler, mano, tá ligado? Tem que ler. E, tipo, um problema geral aqui, colocando, inclusive, um problema semelhante, pra mim é sociologia brasileira, cara. A gente não lê sociologia brasileira, mano. Tipo, fica no Florestan Fernandes no máximo. Caio Prado Júnior, tal, Sérgio Buarque de Holanda. A gente não lê esses caras. E, tipo assim, é fundamental. Eu acho fundamental. Fundamental, sabe? E só pra finalizar a Butler, eu sinto que o problema é essa, sabe? Ela fica muito nichada ao estudo de gênero e duas coisas. Ela é muito mais do que isso e mesmo assim, se fosse ainda pegar só essa parte, deveria ser muito mais obrigatória. Deveria ser mais... dela. Com certeza. Não, assino embaixo. Acho que ficou, né? Uns 5, 6. Não, tá bom. Eu acho que tá bom, né? Tá bom. Esse ficou muito mais gentil, né? O outro foi só paulada. Esse veio mais do coração. Veio. E, cara, foda que tem alguns que não se encaixam nessa categoria, mas talvez a gente traga no outro vídeo, que é assim... Eu não sei nem o nome pra dar, mas que é tipo assim, ó, Flusser, cara. Porra. Pô, puta merda. Mas ele não é subestimado, tá ligado? Porque ele não tá nem no radar, mas ele é pérolas. Tipo assim, pérolas, tá ligado? Pérolas. Tem os caras fora. Os caras da sarjeta. Os da sarjeta mesmo. Tipo, da sarjeta. Não dá nem pra dizer que o Flusser é subestimado. Não dá nem pra dizer. Mas porque ele merecia. É porque do subestimado é tipo, pô, todo mundo teria, é meio que obrigatório dar uma passagem ali. Mas o Flusser é tipo, cara, tá afim de viagem. Ele é diferente, mano. Não, mas ele é diferente. Não, ele é diferente, mas eu acho que ele é muito tipo, cara, quer algo diferente? Tu realmente, tipo, ser apedrejado por ideias. Eu acho que é ele, mano. Ele é muito massa, né, cara? Nossa, mano. O Flusser, cara, qualquer um que me recomendar, eu estudo que é filosofia. Cara, lê Flusser. Mano, é animal, mano. É animal. O cara era muito fora, ele era muito à frente, assim. Contexto, né? Ele. Talvez a gente faça outro vídeo sobre, mas ele é radicado aqui da República Tcheca, por causa do nazismo. Vive aqui, escrevia pra Folha de São Paulo, tinha umas empresas 100% autodidata, poliglota. Ele mesmo traduzia os próprios livros para as outras línguas que ele queria. Nunca fez faculdade. Isso me pega demais, mano. E os livros do cara sobre teoria da comunicação e os elementos simbólicos, cara, é muito massa, mano. Fotografia, design, fotografia da fenomenologia, animal, comunicologia, animal. O Gerações 1 e 2 dele também. Nunca li esse. Cara, é um livro de sistema de mundo. É um livro de sistema de mundo. Que da hora. Cara, eu acho ele não Gestos, eu acho lindo esse livro. Gestos é foda. Gestos eu acho lindo. Lindo. Mudou de minha vida, realmente mudou minha vida. Muda. E é só um livreto de 100 páginas, assim, mas Gestos é lindo. Eu acho uma das coisas mais... A proposta dele... E, tipo, só pra não deixar, né? Vampiros Infernales. Não tem como não falar, né? Vampiroteuts Infernales. Toma esse título, Nossa, cara. Não dá. Pura especulação. Ele é, tipo, realmente um autor, cara, especulação. Lindo. Tá ligado? E Pai. Ele e o Guattari estão ali. Eu acho que o Flusser... Eu realmente entendi filósofo sarjeta. Mas ele não é subestimado. Ele é da sarjeta. Não. Ele é da sarjeta. Tem outro que poderia ser também. Da sarjeta? Na guarda de susto eu não consigo pensar, mano. Mas dá pra gente fazer um sobre. Dá. Mas dos subestimados eu acho que ficamos por isso. Não, pra mim tá bem ok. Tá bem Deixa nos comentários. Yeah. Se você concordou com a nossa lista, essa eu acho que tá mais justa, né? Mais justa. Sim, eu acho que é isso. Então é isso, gurizada. Valeu por hoje. Forte abraço. Cara, ficou fofo esse. Ficou legal, esse ficou bem legal, velho. Esse ficou fofo, né? Os dois...